estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Kelvin. Tudo bem, Kelvin? E a gente está aqui para falar sobre o atletismo adaptado. Como o próprio nome já diz, né? Essa modalidade paralímpica é para os atletas que possuem algum tipo de deficiência. Qual o objetivo da nossa aula? Que você consiga perceber as diferenças entre esporte dentro e fora da escola, assim como as relações entre o esporte e a inclusão. Então, que você consiga entender, né, transferir o esporte que você faz dentro da escola para o esporte fora da escola, como, por exemplo, um evento paralímpico, um evento olímpico. E você consegue vivenciar esse esporte dentro da sua escola. E também a relação entre esporte e inclusão. O que é inclusão? É você incluir o atleta. Então, essa relação aí. Aqui um atleta de arremesso de peso na imagem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E vamos às nossas reflexões acerca da aula. Você conhece alguma regra modificada no atletismo paralímpico? Então, eu quero que vocês pensem no atletismo em si, né? Corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Como que você adaptaria uma prova dessa para um surdo, por exemplo? Ou para um cego? Né? Professora, mas não tem surdo na Paralimpíadas. Você está correto? Certíssimo. Não tem. Por que que não tem? Porque existem uns jogos que se chama Surdo-Olimpíadas só para os surdos. Então, os surdos eles têm uns jogos específicos para eles. Então, como que você adaptaria para qualquer atleta desses alguma modalidade do atletismo? Sabe como são classificados os atletas do atletismo paralímpico? Quando a gente fala, por exemplo, deficiência física, a gente pode imaginar uma pessoa sem um membro superior, sem os dois membros superiores, sem uma perna, né? Ou sem as duas, amputado. Depende de onde é essa amputação. Você sabe como que é dividida essa classificação? Nós vamos tirar essa dúvida no decorrer da aula. Então, o atletismo paralímpico, só para frisar, é praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual, na modalidade masculina e também na feminina, e ele é praticado na pista, campo e também rua. Então, a gente tem provas de corridas, saltos, arremesso e lançamentos. Aqui, de uma maneira bem simples para vocês visualizarem, né, uma pista de atletismo. Professora, está faltando as raias. Sim, é de uma maneira bem simples mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o salto em distância e triplo, tá? Aqui o lançamento de dardo, aqui no meio, o arremesso de peso aqui do ladinho, a corrida, né, que ela é aqui na pista, o lançamento de disco e clube, que é aqui, e o salto em altura, aqui do ladinho. Então, essa é uma pista paralímpica de atletismo. As provas de pista, então, a gente vai dividir elas em velocidade, meio fundo e fundo, para já fixar aí na cabeça de vocês. Velocidade, velocidade, são as provas rápidas. Meio fundo, mais ou menos, não tão rápidas e não tão lentas. Lentas, que eu digo, não é em velocidade, tá? É distância. Menor distância, né? Vamos usar assim que fica melhor. E o fundo, as maiores distâncias. É óbvio que a velocidade que eu vou atingir aqui nessa prova de 100 metros, por exemplo, é muito maior do que uma prova de 5.000, em que eu tenho que ter resistência. Se eu sair na mesma velocidade, eu não vou conseguir chegar, talvez, no 1 km com a mesma velocidade que eu faço uma prova de 100. Então, as de velocidade, a gente tem as provas de 100 metros, 200, 400, 4 por 400 e 4 por 100. O que é 4 por 400? Quer dizer que são 4 atletas e cada atleta vai correr 400 metros. Então, é um revezamento em que é trocado, é passado um bastão de um atleta para o outro. Cada um possui o seu local de corrida, né, o seu espaço, e se esse bastão cair, infelizmente a equipe é desclassificada. E aqui 4 por 100. Então, são 4 atletas e cada atleta vai correr 100 metros. Tá? Aí a gente tem as de meio fundo, como a professora disse, né? Mais ou menos a velocidade, a distância, 800 metros e 1.500 metros.
As de fundo, 5.000 metros e 10.000 metros, ou então 5 quilômetros e 10 quilômetros. Todas essas provas aqui, elas são realizadas na pista. Aí tem o salto em distância, o salto em altura e o salto triplo. As provas de rua, daí a gente tem a maratona e também a meia maratona. Maratona 42,195 metros e a meia maratona 21 quilômetros ou 21.000 metros. Aí aqui na imagem vocês podem ver que ele está correndo com um atleta guia, né? Perdão, ela está correndo com um atleta guia aqui, tá? Que está provavelmente marcando o tempo também ali na mão. Provas de campo. Aí a gente tem o arremesso de peso, o lançamento de dardo, o lançamento de disco e o clube. Tá? Então, o arremesso de peso é aquela, vamos falar de uma maneira bem simples, é aquela bola de ferro, né, que é lançado. O lançamento de dardo é aquela espécie daquela lança. E o lançamento de disco é esse aqui, o disco está aqui na imagem, ó, saindo da mão do atleta brasileiro. E o lançamento de clube é esse aqui, ou clube, é esse aqui. Parece uma maneira simples também, uma massa, né, de ginástica. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Entre as deficiências dos atletas do atletismo adaptado, qual que você acha que tem a maior dificuldade em executar uma prova e por quê? Então imagine as deficiências intelectual, física, auditiva, visual. E qual dessas deficiências você acha que um atleta teria mais dificuldade em executar e por quê? Nós já voltamos. Voltamos. E aí,
qual deficiência você acha que seja mais difícil para praticar o atletismo? Claro que isso aí é uma questão de cada um ter a sua opinião, a gente tem que respeitar todas as opiniões, não tem o certo ou o errado, cada um com a sua deficiência. É a mesma coisa eu perguntar para você, qual é a sua dificuldade em praticar o atletismo? Você vai dizer, é a mesma coisa para os deficientes. Mas vocês podem ter colocado lá, professor, eu acho que um atleta cego tem maior dificuldade. E daí para o atleta cego participar, como é que ele participa? Aí a gente vai respondendo aquelas perguntas do início da nossa aula. Ou então, eu acho, professora, que para o atleta surdo é mais fácil, porque ele só não escuta. Só não escuta, ele também tem as suas dificuldades, ele também vai competir com os outros atletas. Então, essa resposta fica ampla, né? O importante é que vocês respeitem a gente consiga respeitar todas as opiniões, tá? Aqui na imagem é um atleta que tem amputação nos membros inferiores, um atleta de corrida, um atleta conhecido, Oscar Pistorius, que fora das pistas, né, ele era um ícone, né, um ídolo, e fora das pistas, infelizmente, ele foi acusado de assassinato, né, da sua namorada, noiva, não me recordo agora, mas infelizmente manchou a sua imagem no mundo esportivo. Então vamos falar um pouquinho sobre as classes? Os competidores eles são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. Então essa classificação funcional ela é essencial para que eu possa dividir esses atletas e seja justa essa divisão e todos consigam competir de uma maneira igualitária. Então aqui a gente, só para mostrar aqui, frisar, né, tem umas provas da prova de pista, só para reforçar. Então aqui estão os atletas com os seus guias, as duas atletas ali com os seus guias, que estão do ladinho. Vamos para as classificações. Então a gente tem provas de pista, rua e salto em distância. Essas provas todas, a gente utiliza a letra T. O que significa a letra T? Significa track. Tá? Então todas essas provas a gente vai ser T alguma coisa. Então, aqui no caso, T11 a T13, deficiências visuais. Então, T11, 12 e 13, deficiências visuais. Professora, mas por que tem essa divisão aí dentro das deficiências visuais? Porque aí, dependendo da numeração, é o grau de comprometimento. Enxerga mais ou enxerga nada, tá? Deficiências intelectuais é o T20, T31 a 38 são os paralisados cerebrais. Então, são pessoas que têm deficiência intelectual. Mesma coisa, do 31 até o 38, depende do comprometimento. T40 a 41, anões. 42 a 44, deficiência nos membros inferiores. 45 a 47, deficiência nos membros superiores. 51 a 54, cadeiras de rodas. São pessoas que competem com cadeiras de rodas. E 61 a 64 são os amputados dos membros inferiores. Aqui também, depende do grau da amputação, ele vai estar enquadrado dentro de uma classificação aqui. As provas de campo, que são arremesso, lançamentos e salto em altura, vão levar a letra F de field. Tá? Então, essas provas vão ser sempre F alguma coisa. Então, a gente tem o F11 a 13, deficiência visual, F20, intelectual, 31 a 38, os paralisados cerebrais, 40 a 41, anões, 42 a 46, amputados e 51 a 57 são os atletas em cadeiras de rodas. Provas de pista são adaptadas ao tipo de deficiência, então eles vão fazer uma adaptação, né, dependendo do tipo de deficiência. Atletas amputados correm com uma prótese. Olha na imagem lá o atleta brasileiro correndo com uma prótese, né? Não só ele, como os demais também. Eles chamam essa prótese aí de uma lâmina, tipo uma espécie de uma lâmina em que faz com que o atleta consiga atingir uma velocidade um pouco maior. Provas de revezamento do atletismo paralímpico. Então, como a professora disse lá no início sobre o revezamento, ó, vocês podem verificar na imagem, eles estão passando, a equipe brasileira está passando o bastão ali e não pode, além de não deixar cair o bastão, eles não podem também pisar na linha, invadir a raia do seu oponente, ali, do seu adversário. Professora, mas a raia é muito curtinha, tem 1 metro, mais de 1 metro ali entre uma raia e a outra, o espaço da raia, então não é tão pequeno assim. E os atletas guias.
Então, o que são os atletas guias? O próprio nome já diz, é o atleta que vai guiar. Ele vai guiar quem? Ele vai guiar um deficiente visual, um cego. Então, para os atletas deficientes visuais, né, e nas provas de 5.000 e 10.000, e também na maratona, os atletas eles podem ser auxiliados por até 2 atletas guia durante o percurso. Então, como essas provas são mais extensas, né, elas demandam mais resistência, eles podem trocar, né, esses atletas guias, pode vir um outro para auxiliar. O que é legal do atleta guia? É interessante a gente saber que o atleta guia, até um tempo atrás, ele não recebia medalha e hoje em dia ele já recebe medalha junto com o atleta que é deficiente. Essa informação é bem bacana, porque querendo ou não, ele está auxiliando, muitas vezes ele é o técnico e ele vai ganhar junto com o seu atleta, se ele conseguir, né, tá ali no lugar, em um dos lugares do pódio. E a gente chega no nosso segundo exercício. Olha só o que vocês vão fazer, olha que bacana. Crie um percurso em sua casa e seja guia e guiado por alguém, caminhando. Você vai precisar de algo para vendar os olhos e algo para se prender a pessoa pelos punhos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar alguém na sua casa aí, vocês vão prender o punho teu e o da pessoa, vão amarrar, ficar amarrados, e vocês vão planejar um percurso. Por exemplo, vamos tomar água e voltar aqui para o sofá. Então, vocês vão fazer isso, né, por uma vez você vivenciando a deficiência visual e uma vez a pessoa que está do seu lado. Tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Já voltamos.
Conseguiram realizar a atividade? Nós já vamos falar sobre ela no próximo exercício, tá? Vamos continuar aqui e a gente já volta nela. Corrida para cadeirantes, então tem também, né, para os atletas que utilizam cadeira de rodas. E agora a gente chega no terceiro exercício, como a professora disse. Descreva, então agora você vai escrever aí como que foi essa experiência de guiar e também de ser guiado, tá? O que que você sentiu? Foi fácil ou foi difícil? Compartilhe sua experiência com os seus colegas. Então você vai compartilhar, se puder, com os seus colegas também a sua experiência. E eu quero saber o que que vocês acham também com relação ao guiar e o ser guiado. O que que vocês acharam mais fácil? O guiar ou o ser guiado? Já voltamos. O que que vocês acharam? Foi fácil, difícil, algo que vocês fazem naturalmente, às vezes quando coloca a venda fica difícil. O que que vocês acharam mais difícil, guiar ou ser guiado? Aí fica a critério a resposta que vocês acharem mais conveniente aqui nessa questão. Se vocês quiserem saber mais sobre o atletismo paralímpico, deixo aqui esse link para vocês verificarem. E o que que a gente viu nessa nossa aula? Nós vimos sobre o atletismo adaptado às suas provas e dentro das suas provas, as provas de pista, de campo e de rua. Vimos também as classes do atletismo paralímpico e também vimos sobre os atletas guia. Eu gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, agradecer o nosso intérprete também, Kelvin, muito obrigada. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.